Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca da Lei de Execuções Penais, tá? Nesse segundo bloco, nós vamos trabalhar aí a partir do artigo 5º até ali o artigo 9º, tá? Senhores, aqui no artigo 5º nós iniciamos o título 2 da LEP falando da questão da classificação, tá? Da classificação do condenado, tá? E do internado. Como é que funciona isso aqui, professor? Olha só. Os condenados, não é isso? Lembrando que o condenado é o preso definitivo, aquele que já sofreu uma sanção, né? Uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Os condenados, eles serão classificados, tá? Segundo os seus antecedentes e a sua respectiva personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Professor, como é que funciona isso aqui? Primeira coisa, senhores, o que vem a ser classificação? Analisa comigo. Classificação nada mais é do que quando você separa, né, um grupo, né, em grupos específicos. Professor, não entendi. Vamos lá, olha só. Eu vou classificar aqui os policiais, vou dar um exemplo. Eu vou classificar o conjunto de policiais de uma corporação, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu vou separar os policiais conforme a sua escolaridade. Então eu tenho ali uma parcela dos policiais possuem nível médio completo, outra parcela possui nível superior completo e uma outra parcela possui, né, pós-graduação completa, não é isso? Você notou que aqui eu separei em grupos? Eu peguei o todo e separei em partes, não é isso? Classificação é a mesma coisa, tá? É exatamente isso. Então, olha só, onde eu quero chegar com isso, senhores? O artigo 5º, ele começa a falar da classificação dos condenados. Então eu vou separar os condenados em grupo, tá ok? Mas eu vou levar em consideração o quê? Quais são os critérios que eu utilizo para separar esses condenados em grupo? Os antecedentes criminais e a personalidade desses condenados. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui todos os condenados, né, que estão ali em um determinado estabelecimento prisional e vou separar eles utilizando dois critérios. O primeiro são os antecedentes criminais e o segundo, a personalidade daquele condenado. Então vou separar, primeiramente, quem tem antecedentes e quem não tem, e depois eu vou analisar a personalidade. Aqueles condenados que têm uma personalidade mais voltada para a violência, aqueles que não têm uma personalidade mais voltada para a violência, tá? Então os critérios utilizados aqui na classificação dos condenados é antecedentes e personalidade. Agora, professor, por que eu faço isso? Qual o motivo de separar os presos no que tange antecedentes e personalidade? Isso serve para orientar, tá, a elaboração de um plano, tá, de cumprimento de pena, onde eu viso aqui individualizar a execução da pena, né, desses indivíduos. Como assim? O objetivo não é a ressocialização? Cada preso, cada condenado, ele tem uma história, né, ele tem um perfil. Então, quando eu separo eles, né, nesses grupos, o que isso serve? Isso me serve para poder orientar qual estratégia, qual programa, qual plano que eu vou desenvolver para cada um deles de forma individualizada. Cada preso corresponde a uma história, cada preso tem as suas próprias características e o plano individualizador da pena, né, do cumprimento da pena privativa de liberdade, que a gente vai falar já já, ele é individual, ele é elaborado um para cada preso, tá? E isso visa o quê? Estabelecer a estratégia mais correta, mais frutífera, tá? Para conseguir a ressocialização efetiva desse indivíduo. Então, senhores, como eu falei, os condenados serão classificados, não é isso? Conforme antecedentes e personalidade, e tudo isso serve para orientar, né, a individualização da execução penal, a como eu vou trabalhar individualmente cada preso no que tange a sua respectiva execução penal, né, o cumprimento da sua pena, beleza? Agora vem cá, professor. Com base nisso, tá, o professor Nucci e o Greco, tá, eles alegam o seguinte,
que o artigo 5º da Lei de Execução Penal aqui, ela reforça uma dupla dimensão do trabalho prisional. É isso mesmo. O trabalho, quando desenvolvido pelo preso, ele tem uma dupla perspectiva, tá? Ele serve tanto para a questão educativa, não é isso? Ensinar disciplina, rotina, habilidades, né, para o preso, como também a questão produtiva, né? Mostrar para ele que ele consegue gerar renda, ele consegue se capacitar, ele consegue produzir, tá? De forma lícita, tá? Com o trabalho. Então isso serve para tanto produzir e gerar renda para ele, como também educar, não é isso? O professor Auri Lopes Júnior, com base nisso aqui, ele aponta que, de acordo com a Constituição Federal, o trabalho, né, aplicado aqui para o preso e etc., ele tem uma finalidade muito mais formativa, a intenção aqui é muito mais formar, né, aquele condenado, formar aquele preso, mostrar para ele que o trabalho é uma saída, do que aquela questão produtiva em si. Tá bom? Porque produzir por produzir, né, seria o mesmo pensamento que nós tínhamos na época da escravidão. Eu pego um indivíduo, tiro dele o máximo possível do que ele consegue produzir e eu quero só produção. Quanto mais bola for confeccionada, quanto mais carteiras escolares forem confeccionadas, melhor. Não, não. A ideia aqui não é uma grande fábrica. A ideia aqui é ressocialização. E a ressocialização, ela visa muito mais a questão de formar o indivíduo, de educar o preso, de mostrar para ele que ele consegue produzir, do que a produção em si, tá? Eu não quero pegar um preso e fazer com que ele produza aqui 200 carteiras escolares em um dia, tá? Isso aqui não resolve nada. Tá? Isso aqui vai ser mais uma exploração, tá? O que eu quero, na verdade, é que ele entenda que o trabalho é uma saída, o trabalho é digno e ele não precisa voltar para o mundo do crime, tá bom? Beleza. Com base nisso, o STF e o STJ já reiteraram que a exploração econômica do trabalho do preso, sem um retorno financeiro proporcional, isso viola tanto a Constituição como a Lei de Execução Penal. O meu objetivo não é ter escravos, tá? O meu objetivo não é explorar economicamente o trabalho do preso. Você vai trabalhar e vai receber migalhas, tá? Como ocorre, por exemplo, na China. Não, essa não é a intenção. Tá ok? E se isso for constatado, segundo os tribunais superiores, tanto o STJ como o STF, nós estaríamos aqui violando a Constituição e a LEP, porque essa não é a intenção da execução de uma pena, tá? O trabalho, quando é estabelecido ali de forma obrigatória para o preso condenado e de forma facultativa para o preso provisório, a intenção aqui é formar o indivíduo, ressocializar ele, não explorar ele economicamente, fazendo ele produzir o máximo possível com migalhas, tá? Beleza? Então tomem cuidado com isso. Tanto é que o STJ e o STF entende que empresas privadas que utilizarem mão de obra prisional, tá, devem cumprir, dentro da medida do possível, as normas trabalhistas, tá ok? Eu não quero explorar o preso, eu quero formar, ressocializar o mesmo. Beleza? Ótimo. Aí, senhores, vem aquela grande dúvida, né? Tá, pessoal, entendi a questão da classificação, mas quem realiza essa classificação? Quem é que vai separar os presos de acordo com antecedentes e personalidade? Senhores, o artigo 6º ele traz essa resposta pra gente. A classificação, né, no que tange aí antecedentes e personalidade do condenado, será feita por quem? Por uma comissão técnica de classificação. Comissão não é grupo de pessoas? Então eu vou ter um grupo de pessoas, que é uma comissão técnica. Técnica você vai entender já já o porquê, porque não são quaisquer pessoas que vão participar dessa comissão. É uma comissão técnica de classificação, que vai separar os presos com base nos antecedentes e personalidade, e além disso, cuidado, essa comissão ela vai elaborar, tá, o que a gente chama de programa individualizador da pena privativa de liberdade, tá? O que seria, professor, esse programa individualizador da pena privativa de liberdade? Cada preso tem uma história, cada preso tem uma realidade, cada preso ali pode ter os seus respectivos traumas, não é isso? Então a comissão ela vai tratar, ela vai estabelecer um plano estratégico, tá? Um programa individualizado, tá? Para cada preso, tá ok?
visando aqui, senhores, a ressocialização. Então pega um indivíduo, por exemplo, que não teve pai, um indivíduo que cresceu num ambiente onde a mãe se prostituía, usava drogas, etc. Eu tenho que levar em consideração todas essas peculiaridades individuais para poder traçar, né, o programa individualizador, porque ele é individual para cada preso, né? Eu tenho que levar em consideração isso para elaborar o programa e verificar qual a melhor estratégia para conseguir, no final ali, a ressocialização dele, tá bom? Então a comissão técnica de classificação, além de classificar os presos no que tange antecedentes e personalidade, ela vai elaborar esse programa individualizador do cumprimento da pena privativa de liberdade, beleza? Adequado tanto para o preso condenado como também para o preso provisório, beleza? Maravilha, senhores. Aí olha só, professor, é muito bonito tudo que você está falando, mas isso não funciona, tá? Eu sei que no Brasil, né, o sistema prisional ele é muito falho, os presos eles não têm, não é todo estabelecimento prisional, não me vem com essa que todo estabelecimento prisional tem essa comissão. Não, eu sei que na prática isso não acontece, apesar de estar previsto na LEP. Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu o que a gente chama de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional. O que é isso? O Supremo ele reconheceu que no que tange o sistema prisional, o Estado ele não cumpre as próprias regras que ele elaborou. Senhores, a LEP é uma lei. A lei é elaborada pelo Estado. Então o Estado ele elabora a LEP, né, através do Poder Legislativo, e ele mesmo, né, não cumpre o que está estabelecido ali. Então o STF ele reconheceu, né, o estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional, ele reconheceu que o Estado viola, né, a Constituição, viola a LEP, sendo que são espécies normativas que o próprio Estado elaborou, tá? Afirmando que o Estado ele tem a incapacidade, reconheceu a incapacidade do Estado de garantir aí as formas de assistência que a gente vai estudar, tá? Então olha só que interessante. Afirmou o STF que a incapacidade do Estado de garantir assistência adequada, seja ela assistência médica, né, material, jurídica, que a gente vai estudar, tudo isso representa uma violação direta ao artigo 6º da LEP, tá? Porque o artigo 6º da LEP está falando do quê? Da questão aqui, né, da comissão técnica de classificação elaborar um plano, um programa, né, individualizador do cumprimento da pena e fornecer assistência. Se ele não consegue fazer isso, né, isso aqui gera a violação do artigo 6º, tá bom? Beleza? E com base nisso, o próprio STJ, ele já decidiu inúmeras vezes, de forma reiterada, que a falta de assistência médica, que a gente vai estudar já já no que consiste, né, ela justifica, inclusive, medidas como a prisão domiciliar humanitária. Ou seja, se dentro do estabelecimento prisional, aquele indivíduo que está cometido por uma grave doença, o Estado ele não consegue fornecer para ele uma assistência médica plausível, não é isso? Isso é possível que o próprio Estado, né, Poder Judiciário, venha aí a conceder a prisão domiciliar humanitária, ou seja, já que o Estado é incompetente e não consegue fornecer assistência médica dentro do estabelecimento prisional, não é isso? Nada mais justo do que esse indivíduo ele cumprir a pena dele no domicílio, onde ele vai ter, sim, ali, se comprovados os requisitos, ele vai ter ali um tratamento médico, né, justo, necessário para a sua saúde, tá? Além disso, reconhece que o fato de não prestar assistência médica pode submeter o Estado à responsabilidade civil por danos causados em decorrência da ausência dessa assistência. Então não teve assistência médica, o sujeito ali, ele sofreu algum dano, né, físico ou mental, dano na sua saúde em decorrência dessa ausência de assistência médica por parte do Estado, que é uma obrigação dele ali dentro do estabelecimento prisional, e isso pode gerar para o Estado responsabilização civil, tá ok? Beleza? Maravilha, senhores. Aí vem cá, vamos para o artigo 7º. O artigo 7º ele vai falar para a gente agora, tá? Sobre a comissão. A comissão técnica de classificação nós já aprendemos. Ela serve para quê? Ela serve, olha aqui comigo, vamos lembrar. A comissão técnica de classificação, ela serve para classificar, não é isso? Os condenados. E essa classificação é feita utilizando quais critérios? Antecedentes criminais e também o quê?
personalidade do condenado. Além da classificação, a comissão técnica de classificação ela tem a função de elaborar o quê? Elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade, o PIP, tá ok? E isso aqui é individualizado, visando o quê? A ressocialização, né, do preso. Beleza? Agora vem cá, e quem faz parte dessa comissão técnica de classificação? Porque comissão é grupo de pessoas. Agora, por que chama de comissão técnica? Porque, senhores, atenção, o artigo 7º ele traz isso pra gente, ó. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento prisional. Então, o correto, tá? Não leve a prática para a prova. O correto é que todo estabelecimento prisional, ele tenha uma comissão técnica de classificação, não é isso? Que será composta por quem? Ela vai ser presidida pelo diretor do estabelecimento prisional. E vai ser composta, tá? No mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, tá ok? Quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Então, olha só, a comissão técnica, então, de classificação, primeira coisa que a gente tem que saber, quando eu estiver falando, né, de pena privativa de liberdade, onde o indivíduo, né, está preso, né, tem a sua liberdade restringida, ele está lá no estabelecimento prisional. Essa comissão ela tem que ser composta por quem? Vamos lá. Primeiro ela vai ser o quê? Ela vai ser presidida, né? Ela vai ser presidida pelo diretor do estabelecimento prisional. E ela vai ser composta por, no mínimo, senhores, no mínimo, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e 2 chefes de serviço. Beleza? Essa é a composição mínima para a comissão técnica de classificação quando eu estiver falando de pena privativa de liberdade. Agora, professor, e se o indivíduo está cumprindo pena, mas ele não está cumprindo pena privativa de liberdade? Porque nós não temos só pena privativa de liberdade. Nós temos penas restritivas de direito, não é isso? Nós temos a pena de multa. E aí, como é que funciona? O parágrafo único aqui, ó, do artigo 7º, ele fala isso pra gente, ó. Nos demais casos, ou seja, nos casos em que o condenado ele não está cumprindo pena privativa de liberdade, ele está cumprindo outra espécie de pena. Uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa, por exemplo. Nesses casos, tá? A comissão, ela vai atuar junto ao juízo da execução, junto à vara de execução penal, e ela vai ser integrada por quem? Por meros fiscais do serviço social, tá? Não há necessidade de psiquiatra, de psicólogo, basta fiscais do serviço social, tá ok? Beleza? Que costumam ser assistentes sociais, tá? Essa formação aqui, tá? De diretor do estabelecimento prisional como presidente, no mínimo um psicólogo, um psiquiatra, 2 chefes de serviço, né? E um assistente social, isso aqui é para o quê? Para presos que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, tá ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Como eu falei para vocês, olha só que interessante. No julgamento que reconheceu lá o estado de coisas inconstitucionais no sistema prisional, no julgamento do Supremo, onde ele reconheceu que o Estado ele não cumpre as próprias regras, né, estabelecidas ali pela Constituição Federal e pela LEP, o STF ele apontou o seguinte, que a falta de equipes multidisciplinares, tá? Incluindo aí a comissão técnica de classificação, a falta, né, por exemplo, da comissão técnica de classificação que deveria, segundo a LEP, estar presente em cada um dos estabelecimentos prisionais, isso aqui viola sim o previsto aqui no artigo 6º da LEP, assim como, tá, viola os artigos 1º, tá, da Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, e o artigo 5º, tá ok? Beleza? Então viola tanto a LEP como a Constituição Federal o fato de não termos na prática, tá, em cada estabelecimento prisional, uma comissão técnica de classificação, que é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que atua, né, em mais de uma disciplina. Por isso que eu tenho psicólogo, assistente social,
psiquiatras, não é isso? O próprio diretor do estabelecimento prisional, como presidente, tá ok? Beleza? Maravilha, senhores. Segundo o STJ, tá? O parecer da Comissão Técnica de Classificação, que a gente vai ver, tá? Quando é que a Comissão Técnica ela é perguntada, ela é indagada sobre alguma coisa, a gente vai aprender isso no decorrer das nossas aulas, tá? O parecer da Comissão Técnica de Classificação não vincula o juiz. Por quê? Porque é um parecer, né? É uma opinião. Cuidado, quem decide, tá, na execução penal é o juiz. O juiz da vara da execução penal, aquele responsável pela execução da pena dos condenados, é ele que decide. A comissão técnica de classificação, ela pode até elaborar um parecer, tá? Mas isso não vincula o juiz não está obrigado a seguir o que a comissão técnica, né, ela colocou ali no parecer dela. Mas, se o magistrado divergir da comissão, ele tem que decidir de forma fundamentada, tá? Então, vem cá. A Comissão Técnica de Classificação emitiu um parecer, uma opinião. O juiz está obrigado? Ele está vinculado a isso? Não. Agora, se ele discordar, a decisão dele deve ser fundamentada. Ele deve demonstrar os motivos pelos quais ele não vai seguir o parecer da comissão. Beleza? Tranquilo. Agora, olha só. Conforme o entendimento do próprio STJ, o parecer técnico da Comissão Técnica de Classificação, ele é indispensável para decisões que dependem de avaliação multidisciplinar, tá? Como, por exemplo, questões de problemas psiquiátricos, né? Remissão por estudo, regressão, né, da pena. Senhores, atenção, o juiz, ele não é o conhecedor de todas as áreas. O juiz, ele conhece o direito, ele conhece a legislação, ele é o perito das leis, não é isso? A questão ali, por exemplo, que requer, né, que exige conhecimento psiquiátrico, psicológico, etc., eu tenho outras ciências que cuidam disso, eu tenho outros profissionais que têm muito mais bagagem do que o juiz para poder decidir sobre aquele tema. O que acontece? Quando quem decide é o juiz, mas quando a decisão do juiz depender de uma análise, né, de uma avaliação de outras ciências, como a psicologia, a psiquiatria, a assistência social e etc., é necessário, tá? É obrigatório que ele venha, né, a submeter aquela decisão ao parecer da comissão. Ele não está obrigado a seguir o parecer, mas a comissão deve ser consultada, entenderam? Como o juiz não tem conhecimento aprofundado, pelo menos, nessas áreas, ele é obrigado, né, a submeter aquela situação ao parecer da comissão. Se ele vai seguir ou não, aí é outra conversa, tá? Ele não é obrigado a seguir, uma vez que o parecer da comissão técnica, como eu falei, ela não vincula o juiz. Mas aí, se ele for discordar, ele tem que, obrigatoriamente, fundamentar a sua decisão, porque que ele não está seguindo o parecer, a opinião desses integrantes da comissão técnica, que são profissionais de áreas distintas. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Maravilha. Agora, muito cuidado. Por favor, muito cuidado. Eu peço para você marcar o artigo 8º, tá? Coloca aí um coração, porque ele é, sem dúvida, um dos que mais cai em prova. Beleza? E aqui tem um grande peguinha. Presta atenção. Vamos lá. O condenado, tá, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Opa, eu estou falando de quem? Primeira coisa que a gente tem que saber. Eu estou falando aqui do condenado. O preso condenado é aquele que já sofreu uma sentença penal condenatória transitada em julgado e só está cumprindo a pena dele. Beleza. O condenado, mas não é qualquer condenado. Eu vou falar agora do condenado à pena privativa de liberdade, porque eu tenho outras espécies de pena, como restritiva de direito, por exemplo. O condenado a uma pena privativa de liberdade, tá ok? Agora, cuidado, em regime fechado. Pessoal, como assim regime fechado? É o preso que vai dormir e acordar, né, no estabelecimento prisional. O condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, atenção, cuidado, ele será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução ali da sua pena, tá? Então, olha só, senhores, eu tô falando de quem aqui? Aqui eu tô falando do
condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado. Todos entenderam? Esse sujeito aqui, ele vai ser submetido, tá, ao quê? Ao exame criminológico. Professor, o que é o tal do exame criminológico, tá? É um exame realizado para constatar ali o perfil psicológico do preso, tá? Se ele é um psicopata, se ele é um sociopata, se ele é um indivíduo que tem tendência a práticas violentas e etc. E isso aqui é fundamental para quê? Para a elaboração, senhores, do plano, né, do programa, né, individualizador da pena. Isso aqui é fundamental para que eu consiga realizar a classificação do preso, não é isso? A classificação não leva em consideração antecedentes e personalidade? Para identificar a personalidade dele, eu preciso realizar o exame criminológico, não é isso? Agora, cuidado com o que eu vou te falar. Olha o que fala o parágrafo único. Ao exame de que trata esse artigo, poderá, atenção, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. O que eu acabei de te explicar? Atenção com o que eu vou te falar agora. Eu estava falando que o condenado, atenção, o condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado. Em regime fechado, ele vai ser obrigatoriamente, não é isso? Em regime fechado, ele é obrigatoriamente submetido ao exame criminológico. Todos entenderam? Agora, e o condenado a uma pena privativa de liberdade que não seja em regime fechado, seja em regime semiaberto, por exemplo. Se não for em regime fechado, se for em regime semiaberto, cuidado, ele poderá. Poderá significa que quem vai decidir se vai ser realizado o exame criminológico é o juiz. E para isso ele precisa fundamentar. Todos entenderam? Todos entenderam? Então olha só. Falando aqui, tá, do condenado, eu tenho que separar aquele condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado e aquele que foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Eu não falo do aberto, porque o aberto o sujeito não está nem preso, né? Então, tranquilo. Se for em regime fechado, ele é obrigado, vai ser obrigatório a realização do exame criminológico. Agora, se for em regime semiaberto, que ele vai começar ali a cumprir a pena dele, aí o exame criminológico, ele não é obrigatório, ele é facultativo. E quem define isso é o juiz, tá? O juiz, de forma o quê? Fundamentada. Ele tem que fundamentar os motivos. Beleza? Agora vem cá, vamos lá. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque olha só. Duas regras devem ser observadas aqui, tá? O condenado irá iniciar, senhores, atenção, eu não estou falando de progressão de regime. Eu estou falando do início do cumprimento de pena. O condenado o condenado, ele sofreu ali, né? Ele teve a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então ele vai iniciar o cumprimento da pena dele. Ele está entrando no estabelecimento prisional. Beleza. Então eu estou falando do quê? Do início do cumprimento da pena. Eu não estou falando de progressão de regime. Beleza. Como ele vai iniciar o cumprimento da pena, o que você tem que saber? Simples. Se ele vai iniciar o cumprimento da pena dele em regime fechado, o exame criminológico é obrigatório. Se ele vai iniciar, por sua vez, o cumprimento da pena dele privativa de liberdade, mas já vai iniciar em regime semiaberto, ele não foi condenado ao regime aberto, logo de cara, tá? Aí o exame criminológico, ele vai ser o quê? Ele vai ser facultativo. O juiz é que vai decidir e para isso ele tem que fundamentar. Todos entenderam? Todos entenderam? Por que isso aqui é importante? Atenção, marca isso, tá? Eu falei do início do cumprimento da pena, eu não falei de progressão de regime. Por quê? Porque em 2024 nós tivemos uma alteração legislativa. Mas olha o que fala essa alteração legislativa. A realização do exame criminológico, atenção, para fins de progressão de regime, se tornou obrigatório com essa lei nova, tá? Se tornou obrigatório para todo o condenado, tá ok? Para todo aquele que foi condenado, tá? A uma pena privativa de liberdade, pouco importando o regime, tá? A que ele se encontra.
Então deixa eu te explicar melhor. Olha só. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que é progressão de regime. Senhores, nós temos o indivíduo, quando ele é condenado, ele pode iniciar o cumprimento no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Traduzindo, esses três aqui são os regimes de cumprimento de pena existentes, tá ok? Fechado, semiaberto ou aberto. Beleza. O que seria progressão de regime? O indivíduo foi condenado, por exemplo, a uma pena onde ele iria iniciar em regime fechado. E ele começou a cumprir a pena dele, já tem ali alguns anos cumprindo a pena dele e já cumpriu uma boa parcela da pena, tá? E aí o que acontece? Ao cumprir uma parte da pena, e se ele tiver bom comportamento e etc., que a gente vai estudar no momento adequado quais são os requisitos, ele pode progredir de regime. Progredir significa o quê? Melhorar, não é isso? Ele passa de um regime mais grave para um regime mais leve. Então, do fechado, ele vai passar para o semiaberto. E do semiaberto, ele passa para o aberto, tá? Olha o macete. Não existe progressão per saltum. O que é isso? Não existe progressão onde o cara sai do fechado e já vai direto para o aberto. Não, isso não existe, tá? Eu gosto de brincar com os meus alunos e ensinar o seguinte. Na vida existe um caminho, tá? Você quer ser aprovado em concurso público, você dorme ali, sonha em ser concursado, sonha em ser aprovado no concurso para a Polícia Civil, por exemplo, e já acorda lá preparado para a prova? Não, filho, você tem que pagar a sua etapa, como a gente fala na polícia, né? Você tem que o quê? Você tem que começar a estudar uma matéria, estudar outra, né? É um processo todinho aqui de preparação para no momento adequado você estar preparado para a prova. Não dá para você entrar no ônibus e já sentar na janela, não é isso? Então, senhores, o que eu quero que você entenda? A progressão de regime vem de progredir. Progredir vem do quê? Melhorar. Não é isso? Você sai do regime fechado para o semiaberto ou você sai do semiaberto para o aberto, correto? Tranquilo. O que acontece, senhores? Cuidado, que com a lei de 2024, a progressão de regime, pouco importa se você está saindo do fechado para o semiaberto ou se você está saindo do semiaberto para o aberto. Pouco importa, tá? Para progredir de regime a partir de 2024 é obrigatório o exame criminológico, tá? Uai, mas vem cá, eu fui condenado a uma pena que eu iniciei no regime semiaberto. Tudo bem, tudo bem. Agora eu já cumpri uma parte da minha pena lá no semiaberto, agora eu quero progredir, eu quero ir para o regime aberto. E aí? Para progredir, meu amigo, não importa para qual regime você está indo, não interessa, você tem que realizar o exame criminológico. Tá ok? Agora vem cá, por isso que eu falei desde o começo que você não pode confundir isso aqui com a regra que eu te ensinei para início do cumprimento da pena. Então olha aqui, ó, não confunda, ó, progressão de regime é uma coisa, para progredir de regime, você não está iniciando o cumprimento da pena agora. Porque para progredir de regime, você tem que cumprir uma parte da tua pena. Um dos requisitos, que a gente chama de requisito objetivo, é você já cumprir uma parte da tua pena. Você só progride do fechado para o semiaberto se você já tem um tempo, tá, cumprindo sua pena no regime fechado. Você só vai progredir do semiaberto para o aberto depois que você ficar um tempo cumprindo a sua pena no semiaberto. Então, olha só, a progressão de regime não se confunde com o início do cumprimento de pena. Tá? No início do cumprimento de pena, você está entrando no estabelecimento prisional. Aí como é que funciona a regra aqui? Se é início de cumprimento de pena, a regra vai ser a seguinte. Se você está iniciando no fechado, é obrigatório o exame criminológico. Certo? Agora, por outro lado, se você está iniciando no regime semiaberto, aí é facultativo, tá, o exame criminológico. Beleza? Até aqui? Ótimo. Outra coisa é a progressão de regime. A partir de 2024, a lei foi alterada, a LEP foi alterada, e essa lei ela determinou o seguinte: pouco importa o regime que você está e para qual você vai, tá? Não interessa se é do fechado para o semiaberto ou se é do semiaberto para o aberto, tá? Não importa. Progressão de regime, o exame criminológico, ele é obrigatório. Beleza até aqui? Fácil? Fácil? Maravilha, senhores. Maravilha. Então, olha só. Informativo 811 do STJ.
Olha aqui, ó. O resultado desfavorável de exame criminológico justifica, sim, a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo. Como assim, professor? Senhores, para progredir de regime, a gente vai trabalhar isso no momento adequado, mas eu vou antecipar um pouquinho só para você não ficar na dúvida. Para progredir de regime, ou seja, sair do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, você tem que cumprir dois requisitos. O primeiro requisito é você cumprir, tá, uma parte, vamos colocar assim, ó, uma parte da sua pena. Então você tem que ficar um tempo lá preso naquele regime. Se você está no fechado lá, você vai cumprir ali, por exemplo, 50% da tua pena. Você tem que ficar 50%, né, da tua pena lá preso no fechado para depois progredir para o semiaberto. Esse tempo que você tem que cumprir da pena privativa de liberdade, eu chamo de requisito objetivo. Agora, não adianta você cumprir uma parte da tua pena se o seu comportamento é ruim, se é claro e notório que você, ao ser beneficiado pela progressão de regime e ter acesso à rua, você vai cometer outro crime. Porque você está deixando bem claro que você vive do crime, você não tem bom comportamento, né? O exame criminológico foi realizado, deixa claro que você vai praticar outros delitos, que você é um psicopata e etc. Se você não tiver bom comportamento e etc., que eu chamo de requisitos subjetivos, tá ok? Você, mesmo que tenha cumprido, né, ali parte da tua pena, você não vai ter direito à progressão. Porque para ter direito à progressão de regime, você precisa cumprir tanto o requisito objetivo, cumprir uma parte da tua pena, como também demonstrar que você cumpriu o requisito subjetivo, ter bom comportamento e demonstrar que tudo leva a crer que você está no caminho correto da ressocialização e que, ao ser beneficiado ali, por exemplo, com regime semiaberto, onde você vai ter acesso à rua, você não vai cometer outros delitos, beleza? Então tem que cumprir os dois. O que esse entendimento aqui, ó, esse formativo da STJ diz? Que se você tiver um resultado desfavorável no exame criminológico, que está relacionado a esse requisito subjetivo aqui, ó, tá? Comportamento, né? Reiteração criminosa, etc. Se você tiver o exame criminológico desfavorável, né? Isso aqui justifica sim, tá? A negativa da progressão de regime, mesmo que você tenha cumprido, ainda que você tenha cumprido os requisitos objetivos, que é o cumprimento de uma parte da sua pena. Por quê? Porque ficou faltando o requisito subjetivo e a progressão de regime exige os dois. Tanto o cumprimento do requisito objetivo, como também o cumprimento do requisito subjetivo. Beleza até aqui? Fácil? Agora, cuidado, se a prova vem pegando pesado, tá? E a prova ela exige conhecimento ali da parte geral também do direito penal. E tome cuidado com o que eu vou te falar agora. Olha só que interessante. Nós podemos concluir, então, que a Lei 14.843 de 2024, tá? Foi essa lei que alterou aí a questão do exame criminológico. Essa lei, ela tornou obrigatória, tá? A realização do exame criminológico, para quê? Para a progressão de regime, tá? Pouco importando, né, o regime que você se encontra e o qual regime que você vai progredir, tá? Beleza. Só que você concorda comigo o seguinte, que essa lei aqui, ao estabelecer que a partir de 2024 é obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, pouco importando o regime, tá? Essa lei ela é uma lei prejudicial. Ela é uma nova lei prejudicial, que nós chamamos no direito penal de novatio legis impégios. O que é isso? Lei nova prejudicial. E olha só que interessante. Nós aprendemos, né? Se você não sabe, você vai aprender agora, mas nós aprendemos no direito penal que uma lei nova, em regra, ela não pode ser aplicada para fatos anteriores, tá? A não ser que ela seja benéfica. Por quê? Se a lei nova ela é prejudicial, é uma lei que está trazendo uma regra nova que é pior para você, não é justo que ela seja aplicada para quem cometeu aquele fato antes dela existir. Porque o acordado não sai caro. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Vamos lá, vou fazer uma analogia para você entender isso aqui. Imagina o seguinte, você contrata um pedreiro e você vai lá e faz um orçamento com ele. Cara, é o seguinte, eu preciso rebocar essa parede, tá?
e eu preciso que você passe uma massa corrida e depois pinte. Pronto, você vai rebocar, passar a massa corrida e pintar. Quanto é que você me cobra? O cara vai lá, olha a parede e tal, e fala, olha, eu vou te cobrar R$1.000. R$1.000 é o valor. Você olhou o preço que ele te cobrou, falou justo. Justo. Esse preço eu acho justo, eu tenho esse valor, pode realizar o trabalho. Qual foi o combinado? Rebocar, passar massa e pintar por R$1.000. Ótimo. Qual o problema? Quando você termina o serviço, o pedreiro vira lá e fala o seguinte, olha, a parede estava meio torta, né? Eu não tinha percebido, então assim, ficou 1.800. Você vai aceitar isso? Não, você vai falar, não, meu amigo, peraí. Eu te trouxe aqui, você fez o orçamento e você me falou R$1.000. Eu me preparei para te pagar R$1.000 assim que o serviço estivesse finalizado. Você finalizou o serviço, eu vou te pagar R$1.000, eu não vou te pagar 1.800. Não foi esse o combinado. Você está vindo com uma nova regra, né? Prejudicial, cobrando mais caro do que foi o combinado lá atrás. Quando o indivíduo ele praticou um crime, lá em 2020, por exemplo, e lá em 2020 estava falando, olha, se você praticou o crime X, a pena é de 10 a 20 anos. Quando eu pratiquei o crime lá em 2020, a lei estava em vigor, era essa, falando que era de 10 a 20. Eu pratiquei o delito, então eu assumi, né, o risco de ser condenado a uma pena de 10 a 20 anos. Aí depois que eu pratiquei o crime, tô lá cumprindo minha pena, vem uma lei nova dizendo que agora não, aquele crime que eu pratiquei lá atrás, agora a pena é de 30 a 40 anos. Um exemplo, de 30 a 40 anos. Opa, não foi esse o combinado. Quando eu pratiquei o crime lá em 2020, nem existia essa lei aí não. Existia a lei A, que dizia que era de 10 a 20. Eu fui lá e pratiquei, eu aceito ser condenado de 10 a 20. Esse era o acordo. Agora você me cria uma lei nova, não é isso? Depois que eu pratiquei o delito e vem falar que agora é de 30 a 40? Essa lei nova, ela é prejudicial, não é isso? Então ela não pode ser aplicada para fatos que ocorreram antes dela. Ela só pode ser aplicada para quem, a partir de agora, cometer aquele delito. Entenderam? Então, o que acontece? Olha que interessante, senhores. Você concorda comigo? O seguinte, ó, presta atenção. Em 2024, surgiu uma alteração legislativa afirmando o seguinte, que para a progressão de regime, não importa se é do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Todos devem, tá? Todos são obrigados, tá? Para progredir de regime, serem submetidos ao exame criminológico. Ocorre o seguinte, senhores, ocorre que antes de 2024, antes dessa nova lei, tá? A regra era diferente. Como é que funcionava a regra antes, tá? De 2024? Olha aqui, ó. Olha como é que funcionava. Eu aplicava ali, ó, a súmula vinculante 26, que falava aqui, ó. Cadê? Para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena, tarará, pode esquecer isso aqui, tal, ó. Tarará, cadê? Se o condenado preencher ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Olha que interessante, senhores. Antes da lei de 2024, tá? A progressão de regime, para efeito de progressão de regime, o juiz, ele era facultado ao juiz, tá, realizar o exame criminológico ou não. Então poderia, antes de 2024, eu poderia progredir de regime sem precisar do exame criminológico, desde que o juiz não solicitasse, não determinasse, na verdade, a realização do exame criminológico. Então, teria casos em que o juiz, ele definia, olha, esse caso aqui precisa de exame criminológico. Aí ele tinha que fundamentar, tá ok? Então era perfeitamente possível que você progredisse de regime do semiaberto para o aberto, por exemplo, sem exame criminológico, desde que o juiz não estabelecesse isso de forma fundamentada. Ponto. Só que a partir de 2024, isso acabou. A partir de 2024 é obrigatório, não tem conversa. É obrigatório para fins de progressão de regime que o condenado ele fosse submetido ao exame criminológico. Só que essa lei nova, ela é prejudicial. Então, se ela é prejudicial, ela não pode ser aplicada para aqueles que praticaram crime antes de 2024. Entenderam? Porque ela só pode ser aplicada, essa regra que obriga a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, independentemente do regime que você se encontre e para qual você queira ir, tá?
a partir dessa lei, isso aqui é obrigatório para quem cometer delito a partir de 2024. Para aqueles que cometeram antes, essa regra não existia. Então eu não posso aplicar essa regra nova, que é prejudicial, para fatos que ocorreram anteriormente, tá? Beleza? Então, como é que funciona isso? Todo indivíduo que foi condenado, todo indivíduo que praticou um delito ali antes de 2024, ele se submete à regra anterior. Ou seja, só vai ser submetido ao exame criminológico para fins de progressão de regime se o juiz determinar, tá ok? Agora, se você cometeu o delito após 2024, tá? Quando você lá na frente quiser progredir de regime, aí sim, meu amigo, você vai ser obrigatoriamente submetido ao exame criminológico, tá? Para conseguir a progressão. Senão, não tem progressão. Todos entenderam? Entenderam, senhores? Então, olha só. Com isso, essa súmula vinculante 26, tá? Ela não desapareceu, tá? Mas a nova lei, tá, de 2024, ela modificou fortemente, realmente, essa questão do que ela fala. Mas por que ela não parou de existir então, professor? Porque ela continua valendo para aqueles que cometeram delito ali antes de 2024. Então, quem cometeu antes de 2024 está submetido ao quê? Está submetido ao exame criminológico somente se o juiz definir isso, se o juiz determinar isso como requisito para a progressão. Se o juiz não falar nada, quem cometeu antes de 2024 consegue progredir de regime sem ser obrigatoriamente submetido ao exame criminológico. Agora, se você, tá, cometeu o delito ali após 2024, aí eu aplico a lei nova, tá ok? Porque quando você praticou a lei já existia, e para você, meu amigo, lamento lhe informar, para progredir de regime, não interessa a situação, você tem sim que ser submetido ao exame criminológico. Beleza até aqui? Fácil? Tranquilo? Beleza. Foi o que nós falamos aqui, ó. Segundo o STJ, tá? Mesmo com a nova regra, a fundamentação individualizada continua sendo exigida. Cuidado, olha que interessante. Com a nova regra, todos que queiram ser submetidos, sejam beneficiados à progressão de regime, devem ser submetidos ao exame criminológico. Mas isso não afastou a obrigação do juiz, mesmo sendo obrigatório, o juiz tem que fundamentar, tá ok? O juiz tem que fundamentar, tá, a realização do exame. Ué, professor, como assim? O exame criminológico, ele, a partir de 2024, ele passou a ser obrigatório para a progressão de regime. Mas o juiz, ao determinar isso aqui, ele tem que fundamentar, porque as decisões devem ser fundamentadas. Todos entenderam? Tranquilo? Beleza. E para as condenações que ocorreram antes, né, da lei de 2024, aí eu vou aplicar o quê? A regra anterior. Eu vou aplicar qual regra? Aquele que foi condenado antes de 2024, ele tem que o quê? O juiz tem que fundamentadamente estabelecer a exigência do exame criminológico. Se ele não estabelecer o exame criminológico, o sujeito pode sim progredir de regime sem o exame. Beleza? Fácil até aqui? Tranquilo? Todos entenderam? Beleza, senhores. Eu finalizo esse bloco aqui, tá? E no bloco seguinte eu vou falar do artigo 9º e vou falar do artigo 9º-A. Cuidado, não perca o próximo bloco, porque o artigo 9º-A, ele é muito importante, tá? Eu vou falar da identificação do perfil genético através da extração do DNA. O pessoal confunde muito isso aqui com a questão do exame criminológico, que não tem nada a ver, tá ok? Então, vamos lá, que no próximo bloco você vai aprender comigo essa questão aí da extração do DNA, da identificação do perfil genético, para quem cabe isso, quando cabe, tá? Isso aqui vai cair na sua prova. Aguardo você no próximo bloco. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Que eu vou tirar uma por uma com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Aguardo você no nosso próximo encontro.